O primeiro embarque foi de agosto para setembro de 2019. E a história por trás foi muito engraçada. No ano de 2019, eu tinha voltado da Austrália. Eu voltei exatamente do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro de 2019. Ainda eu tinha ficado... Eu tava numa fase meio complicada, cara. Não tinha muita certeza do que eu queria. Ao mesmo tempo que eu queria estar na Austrália, eu não queria estar lá, porque eu sabia que alguns aspectos da minha vida não estavam indo bem e eu tava me fazendo mal. Enfim, mais pra frente, se eu tiver coragem, eu entro em detalhes sobre isso. Mas eu voltei pro Brasil com a sensação de que eu queria ter experienciado mais. Queria ter aproveitado mais, ter viajado mais, conhecido mais pessoas, vivido, sei lá, viver mais experiências. E aí, eu lembro como se fosse ontem. Fui fazer um evento, na época a gente foi fazer uma formatura pros lados de Minas. Cara, eu lembro que eu ganhei uma mixaria, eu ganhei muito pouco nesse evento, mas eu, não tava fazendo nada, falei, vou. Nesse dia, eu acabei conhecendo uma menina que ela trabalhava em navio, e ela falou, eu tô de férias agora, mas normalmente eu trabalho embarcada. E, cara, é uma vida muito louca, assim, você ganha em dólar e não sei o quê, e você conhece muitos lugares. Aí eu falei, pô, tem como você me explicar como eu faço pra aplicar, pra embarcar? Aí ela falou, todos os contratos que eu consegui por essa agência. E aí, no caso, foi a Infinity Brasil. Todos os embarques que eu sempre consegui através deles. Não tenho o que reclamar. Às vezes, dá uns problemas com os médicos, mas assim, questão de contrato, de trabalho, sempre consegui através deles. Voltando pra época, eu fiquei super empolgada, cara. Eu lembro que eu passei um perrengue nesse dia, desse evento. Perrengue pra ir, perrengue pra voltar. Mas eu sei lá, parece que quando Deus tem um plano na sua vida, ou quando o universo tem um plano pra sua vida, as coisas vão acontecer. E aí foi assim. Lembro que eu cheguei em casa extremamente empolgada, comecei a pesquisar sobre o assunto, comecei a pesquisar sobre trabalho em navio. Na época, infelizmente, não tinha muita coisa, hoje você já encontra muito mais assunto sobre isso. Eu lembro que eu encontrei o YouTube de uma menina, acho que era a Vanessa, e ela era a única que tinha muito assunto completo, assim, sabe? Contando da vida a bordo. Aí eu vi que tinha um bar só pra tripulante, como era a vida embarcada, que você ficava 6 meses direto sem trabalhar, sem trabalhar não, sem folga. Eu já tava ciente de todas as coisas, mas eu falei, não, eu quero e eu ainda naquela época me sentia, sabe? Aquele sentimento de menos, com todo mundo encaminhado aqui. Eu era viajante, tinha morado 2 anos na Austrália e conheci outros países, vivi muitas coisas, mas ficava com aquele misto de sentimento de inferioridade com quero desbravar o mundo e foda-se tudo. Enfim. Cheguei em casa, fiquei louca assistindo sobre os assuntos, entrei no site da Infinity e pedi um currículo em inglês. Lá fui eu montar meu currículo em inglês, né? Na época não tinha chat GPT pra ajudar a gente. Hoje em dia é bem mais fácil. Bom, montei meu currículo, enviei pra Infinity. Em mais ou menos 2 dias eles me responderam e agendaram a primeira entrevista. No caso, essa entrevista era por Skype. Pra validar se o que você tá falando é verdade, tudo que você colocou no seu currículo é realmente verdadeiro, validar seu nível de inglês, ver se você tá apta pra função, enfim. Passei nessa primeira entrevista. Aí eles me encaminharam para a entrevista que era presencial. Na época era presencial e ia ser em um hotel aqui em São Paulo. Não me recordo qual hotel foi. Só que eu lembro que eu estava extremamente ansiosa. Estudei muito para essa entrevista. Fiz mentalização, lei da atração já estava fazendo. Coloquei a foto de um navio assim no meu quarto e ficava mentalizando todos os dias que eu ia conseguir. Dessa entrevista eles demoraram mais ou menos uns 4, 5 dias e eu aqui, depois da entrevista. Ai, Jesus, será que eu passei? Será que eu preciso passar aquele sentimento? Eu tenho que ir. Passei na bendita entrevista. Aí foi aquela correria, né? Preparativos pra embarcar. Eu já tinha o visto B1 e B2, na verdade ainda tenho, mas eu tinha que tirar o visto C1D, que é um visto pra tripulante de navio. Aí fui lá atrás do C1D, fazer os exames médicos. Pra Norwegian, naquela época, não sei se ainda continua assim, você não tem que fazer, porque normalmente você tem que tirar um certificado que é o STCW, que é um certificado pra quem trabalha em navio, certificado de segurança, sabe? Pra você aprender a mexer num... Caralho, como é o nome daquilo? Se você tiver que apagar fogo, se você tiver que pular no mar, esse tipo de coisa. Você tem que levar esse certificado. E pra Norwegian não precisava, então eu fiz todos esses cursos a bordo na época, que foi ótimo. Foi muito rápido, assim, de quando eu passei pra entrevista pra quando eu embarquei. Foi tudo, assim, muito... Já chegou. Enfim, chegou o grande dia, fui pro aeroporto, aquela choradeira, despedida da minha família. Pra quem não sabe, eu sou muito apegada à minha família.
Mas também, né, eles são sensacionais, assim. Eu falo que eu não tive, assim, não consegui manter um relacionamento sério com ninguém, mas assim, a minha família, eu tenho uma rede de apoio incrível, não só por isso, me dou muito bem com os meus pais. Maravilhosa a minha relação com meus pais, meus irmãos, não tenho do que reclamar. Nem sempre foi assim, mas hoje em dia, obrigada a Deus por isso. Embarquei, lá fui eu, primeiro embarque pra Seattle. Eu lembro que eu fiz uma escala, se eu não me engano, no Texas e depois fui pra Seattle. Gente, me perdoe se eu não lembrar. Naquela época não tinha muito costume de gravar vídeo, era mais foto, assim, eu nem sei se eu... Cara, pra variar, nessa época eu tinha uma sorte, me pararam em todos os aeroportos, quase me deixaram nua pra ver, né, se tinha drogas, blá, 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 aquela rotina de sempre. Cheguei no aeroporto de Seattle, eles pegaram meu telefone, copiaram uma coisa lá do sistema. Acho que é pra ver, né, se você não vai dar jump, se você não vai ficar lá ilegalmente pelos Estados Unidos. Cheguei lá normalmente você chega um dia antes ou na noite antes e é aquele caos, cara. Às vezes o pessoal vai te buscar no aeroporto, às vezes não, às vezes eles te dão um hotel específico que você vai ficar e aí você tem que se virar pra chegar. Realmente tem shuttle bus do aeroporto até esses hotéis, que eles deixam em hotéis próximos, né, do aeroporto que você vai ficar. Dorme, toma um banho e no outro dia de manhã o ônibus que é responsável pra transportar até o navio vem buscar você bem cedinho e você chega naquele mundo maravilhoso. Eu lembro que quando eu cheguei nesse hotel, eu tinha chegado primeiro no quarto e tinha 2 camas. Não tinha cama de casal, mas tinham 2 camas, né, de solteiro. Eu crente que eu ia ficar sozinha. Cheguei lá, tinha banheira, já fui me arrumando, já falei, vou tomar um banho de banheira, que eu mereço, estou cansada depois de tanto estresse. Daqui a pouco eu tô tomando banho, entra uma pessoa no meu quarto com mala e cuia, aí eu tomei um mó susto, no fim eu saí, a gente acabou conversando e ela também tava embarcando. Então, normalmente, algumas companhias, eles colocam uma pessoa já pra dividir o quarto com você a noite antes, tipo a Tônica, né? Economizar dinheiro, mas tá bom, é a vida, já é pra você ir se acostumando. Bom, no outro dia de manhã, foram buscar a gente, eu acabei conversando um pouco com a menina, no caso era uma filipina, mas o nome dela eu não lembro, nem sei se ela continua trabalhando a bordo. E ela já tinha experiência, ela falou, ai meu, eu não queria estar aqui, mas eu tenho por conta do dinheiro, eu tenho que cuidar da minha filha, eu pagar, né? E aí ela contando assim, mas eu tava com aquele misto ainda de medo com... sei lá, meu, medo com adrenalina, com vontade de viver aquilo. E aí, outro dia de manhã, lá fomos nós, pro navio. Meu primeiro barco não, né, navio, foi o Norwegian Bliss. E que bliss! Mal sabia eu o que me esperava. Cheguei lá, primeiro dia, aquela correria, você tem que pegar o uniforme, as pessoas te mostram onde é o seu quarto, a sua cabine, no caso. E pra você decorar, que eu já embarquei no Norwegian Bliss, que era um navio gigante, era pra mais de 5.000 passageiros. E eu, puta cara, desesperador, assim. É aquele povo, pelo menos lá, povo grosso, parece que você tá, não sabe, no exército mesmo. Na base do grito, e aí você já fica naquela sensação, meu Deus, que eu estou realmente fazendo aqui. E aquele monte de coisa, aquele monte de informação na sua cabeça. E aí não bastava tudo isso, primeiro dia, tá hora, toma banho, coloca seu uniforme, já janta que você já vai trabalhar. Me jogaram... Meu primeiro bar nesse navio foi o Observation Lounge, que era era um dos decks mais altos, se eu não me engano era o deck 15 e 16. Não lembro, já faz um bom tempo, né? Mas eu lembro que foi o Observation Lounge. Na cabeça deles, quando você embarca como bartender, você já tem que saber exatamente tudo. Só que tinham certas expressões, certos coquetéis, por eu ter morado na Austrália, não eram comuns lá e eu não sabia. Eu lembro que o primeiro drink assim que o cara me pediu, can I have a mudslide? Eu, puta, mano, que porra é mudslide? Você não pode usar celular. Na Norwegian eles são bem estritos, né? Strict, esqueci. Com relação a isso, e tem toda hora chefe olhando você pra ver o que você tá fazendo. E eu fui pedir ajuda pro meu colega já, né? Na época. E aí eu vi que ele não queria me ajudar. Era um povo ruim, assim, tá ligado? Falava, mano, você tá aqui, você se vira, tá ligado? Ninguém me ajudou, só me jogaram lá e foda-se, se vira. E aí já lembro que já me deu aquele negócio assim, eu já fiquei desesperada, eu falei, mano... Aí o passageiro viu a minha cara, viu meus olhos já vermelhos, só de lembrar eu tenho vontade de chorar. Já fiquei com o olho vermelho, já com vontade de chorar.
Eu falava, mano, não é possível que as pessoas são tão ruins desse jeito, mano. E aí eu não aguentei, comecei a chorar lá na hora. Aí um dos chefes viu e, cara, aí eu comentei com ele sobre tudo, como eu tava me sentindo, que era o primeiro dia. E aí ele tentou conversar com o pessoal depois disso ainda continuou me maltratando na minha primeira semana. Fora que, meu, primeira semana eu já peguei Rough Sea, navio balançando, eu tinha ânsia de vômito. Eu lembro, mano, no terceiro dia, cara, eu não conseguia... Eu juro que eu tava assim, ó, de um lado pro outro no navio. E eu queria vomitar e eu tinha que atender passageiro. E aquele povo que eu trabalhava que não ia com a minha cara. E falei, caralho, que merda eu tô fazendo aqui? Eu juro pra você. Eu quase pedi pra ir embora, mas eu falei, eu não vou pedir, eu vou aguentar. E aí comecei a fazer amizade com os brasileiros também. E o pessoal falou, todo mundo conversava comigo, não, é normal. Você vai se acostumar. As primeiras semanas são horríveis. Você tem que se dar um mês pra ver se você vai aguentar. E, cara, e no fim das contas, no fim eu comecei a fazer amizade com o pessoal do... Eles começaram a ter que me aturar, porque viu que eu era boa com passageiro. Eu fazia bastante caixinha e aí eles começaram a me acolher, né? Então, se a gente não se juntar a ela vai roubar todo o nosso dinheiro na cabeça deles. E vamos chamar ela pra fazer o pooling. No que me chamaram pra fazer o pooling, me mudaram de bar já. Aí, meu, fui trocando. Acho que nesse contrato eu troquei umas 5, 6 vezes de bar. O bar que eu mais amava era o do Cavern Club. Apesar de eu me fuder muito, porque eu trabalhava sozinha. Assim, tinha um bar server pra me ajudar, mas eu corria atrás de tudo, de cortar guarnição, das bebidas, tipo... Só que também tudo que eu fazia de caixinha era meu. Naquela época do Covid, antes do Covid, o salário ainda era muito bom. E o pessoal dava muita tip, cara. Era sem dó mesmo. Então, deu pra fazer uma graninha boa. Só que o que aconteceu? A Covid veio. No meu primeiro contrato. Gente... É que é tanta coisa que se eu começar a falar... O vídeo já tá gigante, vai ficar maior ainda. Mas... Covid chegou... E eu lembro como se fosse ontem. Fizemos o processo de embarcação. Os passageiros a bordo e tal. Do nada, um anúncio do capitão falando... Infelizmente, todos vocês vão ter que desembarcar... Porque nós vamos parar as operações por conta de um vírus que chegou e blá, blá, blá. E, mano, cancelaram o embarque, fecharam o navio. E aí tava todo mundo, tipo assim, certo, o que vai acontecer agora? Aí ficamos naquela, falei, na minha cabeça ia ser o quê? Uma semaninha, já era, tudo ia voltar ao normal. Que nada, minha querida, que nada. E passou 1, 2 semanas, as operações. Na época, eles mudaram a gente pra cabine de passageiro, pra gente poder respirar mais ar puro. Foi ótimo, eu tava vivendo que nem passageiro no navio. Foi incrível, assim, eu não posso reclamar. E além de tudo, me pagaram o restante do meu contrato